transformadora. Pai Santo, não permita que nenhum daqueles que adentre neste grupo, não permita que saia, não permita que se desvie, nem para a direita e nem para a esquerda. Planta, Senhor, nos nossos corações a sementinha do amor, do Evangelho que transforma, do Evangelho que edifica, do Evangelho que somente o Senhor tem para as nossas vidas. Pai amado, nós te suplicamos agora, em nome de Jesus, o nome o qual o Senhor revestiu de toda a autoridade, de todo o poder, na terra e nos céus e em todo o universo. Nós te oramos, meu Pai, para que o teu maravilhoso Espírito, o mesmo Espírito o qual o Senhor organizou o universo, o mesmo Espírito o qual o Senhor instruiu os teus profetas, os teus servos, guiou a tua igreja ao longo do tempo. E nessa hora te suplicamos por ele, Pai. Ajuda-nos, Pai, nessa hora. Reveste-nos com teu poder, com teu Espírito Santo, a fim de que nós sejamos, Pai, e devemos estar preparados. Por nós mesmos não podemos fazer absolutamente nada e, de igual modo, recorremos a Ti em tudo, em tudo, em tudo. Contudo, Pai, venha com Teu Espírito sobre as nossas vidas, porque somos carentes, somos pequenos, somos imperfeitos, somos pobres, carecemos da Tua graça. E somente mediante o Teu Espírito podemos fazer o que o Senhor deseja. Pai amado, de modo especial, eu quero te suplicar agora, em nome de Jesus, mais uma vez, pela minha cunhada que se encontra enferma. Tu sabes todas as coisas. E eu te suplico, meu Pai, que não permita que ela faça a passagem deste mundo sem conhecer e sem receber a tua salvação. Não permita. Senhor, de modo especial também por todos os nossos irmãos desse grupo, que o teu Espírito, o teu anjo, visite cada um nesta noite, assim como o Senhor tem nos visitado. Mas de modo especial, meu Pai, de modo muito especial. Eu te rogo pela nossa irmã Michele, por toda a casa dela. O mesmo poder o qual o Senhor instruiu ela ontem. Venha mais uma vez, meu Pai, falar conosco. O Senhor falou conosco através da irmã Michele. E nós queremos ouvir a tua voz mais uma vez. E queremos te ouvir através da irmã Michele mais uma vez. Te suplicamos que o Senhor ponha, Pai, cada palavra que ela vai nos instruir nessa noite, a fim de que a tua igreja chegue à unidade perfeita a qual o Senhor deseja. Receba, Pai amado, toda a honra e glória dos teus filhos, mas nos ajude nesta obra, a fim de que estejamos aprovados. Oramos também, Pai amado, para que o Senhor vá ao socorro das nossas criancinhas. E te suplicamos também pela nossa irmã Ana, venha fortalecer ela na fé. Sobretudo, Pai amado, que tudo que tem ocorrido na vida dela e na vida de todos os teus filhos, Pai amado, que nós, meio aos problemas, possamos te dar honra e glória e louvor. Mais uma vez, toma as nossas vidas em tuas mãos, porque a ti elas pertencem. Resplandeça, meu Pai, o teu rosto sobre nós para que vejamos a tua salvação. E que em nome de Jesus, meu Pai, em nome de Jesus, nos abençoe mais uma vez, a fim de que nós sejamos aperfeiçoados no teu santo caráter. Essa é a nossa oração. Esse é o nosso agradecimento e esse é o nosso louvor em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Amém, Senhor. Glória a Deus. Irmãos, eu vou continuar falando hoje sobre os dons do Espírito Santo. Se alguns irmãos que estiverem aqui não tiverem participado ontem, que vá ao canal e ouça a gravação para que o entendimento seja completo.
E eu gostaria de pedir aos irmãos, se possível, abrirem as suas Bíblias, o seu aplicativo, em 1 Coríntios 12, no versículo 12. Porque, assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros desse corpo, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido em um Espírito. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se o pé disser, por que não sou mão? Não sou do corpo? Mas não será por isso do corpo? E se a orelha disser, por que não sou olho? Não sou do corpo? Não será por isso do corpo? Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas agora Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como quis. E se todos fôssemos um só membro, onde estaria o corpo? Assim, pois, há muitos membros, mas um só corpo. E o olho não pode dizer à mão, não tenho necessidade de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não tenho necessidade de vós. Antes, os membros do corpo, que parecem ser os mais fracos, são muito mais necessários, e os que reputamos ser menos honrosos no corpo, a esses honramos muito mais, e aos que em nós mesmos são menos decorosos, damos muito mais honra, porque os que em nós são mais nobres não têm necessidade disso, mas Deus assim formou o corpo, dando muito mais honra ao que tinha falta dela, para que não haja divisão no corpo, mas antes tenham os membros igual cuidado uns dos outros, de maneira que, se um membro padece, todos os membros padecem com ele, e se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Ora, vós sois o corpo de Cristo, e os seus membros em particular. E a um Deus pôs na igreja, e a uns pôs na igreja, primeiramente, Deus pôs os apóstolos, e em segundo lugar os profetas, em terceiro lugar os doutores, depois milagres, depois dons de cura, socorros, governos, variedade de línguas. Porventura, são todos apóstolos? São todos profetas? São todos doutores? São todos operadores de milagres? Têm todos o dom de curar? Falam todos diversas línguas? Interpretam todos? Portanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho mais excelente. Então, nessa noite, o nosso Senhor quer nos dizer que todos são importantes, que nós temos que buscar todos os dons, porque se faltar um dom, o corpo de Cristo, que somos nós, está incompleto, e nenhum é mais importante do que o outro, porque todos formam um só. Não tem divisão, não tem maior ou menor, são todos de modo igual. E se um padece, se falta um, todos padecem com ele, todos sofrem. Então todos temos que buscar os dons para que o corpo de Cristo ele seja completo em nosso meio. E eu vou iniciar falando do sexto dom,
que é o dom da profecia. Quando Deus quer entregar algum recado ao seu povo, ele escolhe uma pessoa que esteja andando segundo a sua vontade. Ele diz o que quer que o seu povo ou alguém em específico saiba. Deus se revela ao seu povo através da natureza ou através dos seus profetas. O dom da profecia significa proclamar ou declarar a vontade divina de Deus. Por meio do dom de profecia, Deus fala claramente e de forma simples e direta com o homem para edificá-lo, exortá-lo e consolá-lo, conforme está em 1 Coríntios 14, no versículo 3. Diante da palavra de Deus, a voz divina, devemos nos colocar em atitude de respeito e de obediência. A profecia acontece depois de um louvor a Deus, depois do dom de língua se manifestar, em cânticos ou em palavras. Quando a comunidade se reúne em oração ou quando um cristão se recolhe na sua oração pessoal. Após o louvor, segue-se um silêncio na escuta de Deus e recebimento da unção, que pode vir através de um senso da presença de Deus, de um impulso, de um movimento íntimo no nosso espírito, um formigamento nos dedos, um calor no corpo, um batimento cardíaco mais forte, ou da forma que o Senhor achar melhor ungir e agir. É então proclamada a mensagem de Deus. Geralmente, as profecias são ditas na primeira ou na segunda pessoa, pois o Senhor é um Deus pessoal e nos falará diretamente. Não temas, tu és o meu povo, meus filhos amados. Eu sou o teu Deus. Essa mensagem divina é ouvida e guardada em nossos corações. A veracidade da profecia. Depois que a mensagem de Deus é proclamada, todos devem estar em atitude de escuta, para que o Senhor confirme a profecia, conforme está em Coríntios, 1 Coríntios 14, 29. Através de moções dadas a outros membros da comunidade, Deus pode se utilizar da própria palavra, de visões, de sentimentos ou palavras para confirmar a veracidade da profecia. Esta tem de estar de acordo com a palavra de Deus, dirigidos à glória de Deus e à salvação dos homens. Aqueles que recebem a confirmação da profecia proclamada devem se manifestar no meio da assembleia, no meio de nós. Quanto mais uma profecia é confirmada, maior é a fé que depositamos nela, e maior é a abertura que será dada para a ação do Espírito Santo naquela comunidade. Consentimento da vontade. O dom da profecia, ele edifica o nosso meio, conforme está em 1 Coríntios 14, 4. Ninguém profetiza sem o consentimento da vontade, que acolhe as palavras de Deus em sua mente. Se as pronunciamos por medo, insegurança ou respeito humano, podemos deixar de profetizar. Nós temos sempre que colocar Deus sobre todas as coisas. Deus não violenta, não força a mente contra a nossa vontade, contra o nosso consentimento. Ele serve-se sim da mente humana, das suas faculdades, pedindo apenas que nos deixemos usar por ele. O espírito dos profetas deve estar-lhe submisso. Então, o espírito do profeta, o próprio profeta, ele deve ser uma pessoa submissa à vontade de Deus. Contudo, deve se dar com dignidade e ordem e com critério de julgamento sobre a mesma pelos demais, pois Deus não é um Deus de confusão, mas é um Deus de paz. Agora eu gostaria de deixar
Um exemplo de profecia na Bíblia é uma leitura que eu fiz ontem do livro de Ezequiel, no capítulo 2. E a Bíblia, ela nos mostra como Deus agiu e age até hoje com inúmeros profetas. E esse capítulo em especial é só uma amostra de como Deus age através da vida dos profetas. E nós, irmãos, temos que aprender muito mais o agir de Deus, para quando Ele estiver em nosso meio, nos falando, nós possamos identificar a presença dEle, nós possamos receber o nosso Senhor em nosso meio com santidade, que Ele possa achar corações abertos para que assim Ele possa se manifestar, que assim o poder dEle e os dons do Espírito Santo possa se manifestar em nosso meio. Em Ezequiel, no capítulo 2, no versículo 1, Ezequiel fala: "E ele me disse, filho do homem, põe-te sobre os teus pés, e eu falarei contigo." E o Espírito entrou em mim, quando ele falava comigo, e me pôs sobre os meus pés, para que eu ouvisse aquele que falava comigo. E disse-me: Filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel, a uma nação rebelde, que se rebelou contra mim, e eles, a seus pais, têm transgredido contra mim até o dia de hoje. Porque eles são filhos imprudentes e duros de coração. Eu te envio a eles, e tu lhe dirás: assim diz o Senhor teu Deus. E eles, quer ouçam ou deixem de ouvir, porque eles são uma casa rebelde. Mesmo assim, hão de saber que houve um profeta entre eles. E tu, filho do homem, não temas, nem temas as suas palavras, ainda que as sarças e espinhos estejam contigo e habitem entre os escorpiões, não tema as suas palavras, nem te assustem com seus olhares, embora sejam uma causa rebelde. E tu lhe dirás as minhas palavras, quer eles ouçam ou deixem de ouvir, pois são muito rebeldes. Mas tu, filho do homem, ouve o que eu digo a ti. Não seja rebelde como a casa rebelde. Abre a tua boca e come o que eu te dou. E quando eu olhei, eis que uma mão me foi enviada, e eis que um rolo de livro estava nela. E ele estendeu diante de mim, e ele estava escrito, por dentro e por fora, e estava escrito nele lamentações, luto e dores. E no capítulo 3, no versículo 10, além disso, ele me disse: Filho do homem, todas as minhas palavras que eu devo falar a ti, recebe-as no teu coração e ouve com os teus ouvidos. E no versículo 16 fala: E sucedeu ao fim de 7 dias que a palavra do Senhor veio a mim dizendo: Filho do homem, eu te fiz vigia sobre a casa de Israel, portanto, ouve a minha palavra da minha boca e dê-lhes o meu aviso. Quando eu disser ao perverso, tu certamente morrerás, e tu não o avisares, nem falares para advertir o perverso acerca do seu caminho perverso, para salvar a sua vida, este homem perverso morrerá na sua iniquidade, mas o seu sangue eu exigirei da tua mão. Ainda assim, se avisares ao perverso e ele se afastar da sua perversidade e do seu mau caminho, ele morrerá na sua iniquidade, mas tu livrarás-te a tua alma. Novamente, quando o homem justo se afastar da tua justiça e cometer a iniquidade, e eu puser uma pedra de tropeço diante dele, ele morrerá, porque tu não o avisaste. Ele morrerá no seu pecado, e as suas justiças, que ele tiver praticado, não serão lembradas, mas o seu sangue eu o requererei da tua mão. Todavia, se tu advertires o homem justo, para que o justo não peque, e ele não pecar, ele certamente viverá,
porque ele foi avisado e tu livrastes a tua alma. E no capítulo 4, no versículo 3, fala: além disso, toma para ti uma panela de ferro e ponha no muro de ferro entre ti e a cidade, e põe a tua face contra ela, e ela estará cercada, e tu porás cerco contra ela. Isso será um sinal para a casa de Israel. Amém. Esse é só um exemplo de como nosso Senhor fala através dos profetas e fala através do dom de profecia. Ser um profeta, receber esse dom, nem sempre é fácil, porque o profeta ele deve ser obediente à vontade de Deus. Nem sempre o que o profeta tem a anunciar são palavras boas e doces, muitas vezes são palavras duras e amargas, mas ele, como um servo fiel, ele tem que fazer a vontade do Senhor. E nem sempre a manifestação de Deus são em coisas óbvias, em coisas usuais, porque tudo tem um propósito, e o propósito de Deus, ele não é um propósito humano. Então ele fala no capítulo 4, no versículo 3, para que ele pegue uma panela de ferro, ele coloque no muro. Então não são coisas que a gente está habituado a ver, são coisas que fogem à naturalidade humana, porque não é humano, é divino. E por isso que nós temos que buscar os dons, para que nós possamos receber a palavra de Deus, ser obedientes à sua vontade e fazer a sua vontade. Porque muitas vezes Deus se manifesta de forma que nós nunca vimos. E por desconhecimento da palavra, por não aceitarmos a Deus, o seu chamado com nosso coração duro, nós não recebemos a mensagem do Senhor conforme ele espera e conforme ele precisa que recebamos. Então, no livro do profeta Ezequiel, Deus nos mostra como ele fala com seu povo através do espírito de profecia. E foi muito duro para Ezequiel, mas ele recebeu esse dom de Deus, ele recebeu o Espírito de Deus e ele agiu conforme a vontade do Senhor, que nós possamos ser assim como Ezequiel, obedientes à vontade de Deus, mesmo que pareça dura, que pareça difícil, mas o Senhor vai dar as armas certas para agirmos. Ele fala: não tenha medo. O sétimo dom é o dom de discernimento de espírito. Esse dom, ele está ligado ao dom anterior, que é o dom de profecia. O discernimento do espírito é um dom que permite a algumas pessoas a examinarem o que é o dom do espírito e o que é o dom da carne, o que é da carne, na verdade. Ou seja, quem tem esse dom, ele sabe quando uma mensagem vem da parte de Deus ou não. Elas avaliam com base na palavra, com base na ação e na aparência do que é manifestado. Pessoas com esse dom, elas são cheias do Espírito Santo e reconhecem instantaneamente o espírito de falsidade. Eles devem proteger das heresias e dos falsos mestres. Alguém pode alegar que recebeu uma mensagem do Senhor, mas se a mensagem não estiver de acordo com a palavra de Deus, devemos ser rápidos em reconhecer uma influência humana ou demoníaca naquele momento. O discernimento espiritual é um tipo de discernimento especial. É a capacidade para entender a influência espiritual que está por trás de alguma coisa. Em alguns casos, não é fácil entender a origem da ação. As aparências podem ser enganosas, mas a pessoa com o dom do discernimento espiritual, através da orientação de Deus, descobrirá a verdade e poderá saber como agir de maneira correta. O dom do discernimento dos espíritos é uma graça que provém da presença do Espírito Santo em nós. Nossa unidade com Ele, nossa intimidade com Ele em oração. Da mesma forma que nos dá palavras de sabedoria, de ciência, curas, dentre outros dons,
dai-nos igualmente o dom do discernimento de espíritos. Jesus nos ensinou: vigiai e orai, para não cairdes em tentação. Se estamos com esse dom do discernimento, nós estamos vigilantes, nós estamos em constante oração e nós não seremos enganados pelo inimigo. Dom do discernimento dos espíritos no Novo Testamento. Em Mateus 16:16, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus glorificou o Pai, porque ele discerniu que quem havia revelado a Pedro quem ele era foi o Pai. Jesus concluiu que a resposta não tinha vindo da humanidade de Pedro, pois sem a graça ninguém pode dizer que ele é o Messias. Foi o Espírito de Deus, através do dom do discernimento, que mostrou a Pedro que Jesus era o Messias. E quantas vezes nós estamos de frente ao nosso próprio Senhor, nos falando, nos mostrando, e nós não enxergamos, porque nós estamos longe do discernimento espiritual. Em Mateus 16:22, que Deus não permita isso, Senhor, isso não acontecerá. A falta de fé, o desejo de agradar, o medo, deram entrada a Satanás no pensamento e sentimentos de Pedro. Jesus, mais uma vez, ele discerniu que o que Pedro dissera vinha do maligno. Em Lucas 4:1, Jesus discerniu que as sugestões que lhes vinham da tentação do deserto não lhe vinham de Deus, mas do maligno, para estragar o plano do Pai. Jesus, ele tinha todos os dons espirituais, todos os dons de Deus. E quanto mais estudamos os dons, mais nós vemos a manifestação do dom de Deus em Jesus, quando ele veio em forma humana como nós. E Jesus sempre fala: sede-vos os meus imitadores. E se nós pedirmos, ele também nos dará os dons para não sermos enganados pelos falsos profetas, e os dons também para não deixarmos uma profecia verdadeira passar na nossa frente pelo nosso desconhecimento, pela nossa incredulidade nas coisas celestiais. O 8º é o dom de línguas. O dom de línguas é um dom de oração. Ele é pessoal e é comunitário, que se segue imediatamente ao derramamento do Espírito Santo em Pentecostes, segundo Atos 2. Foi a primeira manifestação do Espírito Santo. Ficaram todos cheios do Espírito Santo e começaram a falar outras línguas, conforme o Espírito Santo concedia-lhes que falassem. Estando Pedro ainda a falar, o Espírito Santo desceu sobre todos os que ouviam a santa palavra. Os fiéis da circuncisão profundamente se admiravam, vendo que o Espírito Santo era derramado também sobre os pagãos, pois eles ouviam falar em línguas e a glorificar a Deus. E quando Paulo lhe impôs as mãos, o Espírito Santo desceu sobre eles, e falavam em línguas estranhas e profetizavam, conforme está em Atos 19:6. Nas passagens acima, observamos que o dom de línguas foi a primeira manifestação da efusão do Espírito Santo, não só sobre os apóstolos, mas também sobre todos aqueles que desejavam viver uma vida em comunhão com Deus. Então, os judeus, eles ficaram profundamente admirados, porque o Espírito Santo também havia descido sobre aqueles que não eram judeus, que eram gentios, que eram os pagãos. E nós que temos Cristo, nós sabemos que ele veio para todos, para os judeus, para os não-judeus, para os gregos, para todos que recebem a verdade da palavra do Pai.
O dom de línguas, ele é entendido e experimentado por aqueles que se deixam conduzir pelo Espírito. Através do dom de línguas, palavras incompreensíveis que não são minhas, não são palavras escolhidas ou formuladas, elas são escolhidas sim, elas são formuladas sim, através do Espírito Santo. O Espírito Santo é quem conduz a oração em línguas. Elas dão a Jesus o louvor que ele merece e do qual eu mesmo sou incapaz, conforme está em 1 Coríntios, no capítulo 14, no versículo 9. Então, é o próprio Espírito Santo que dá as palavras certas e, através do dom de línguas, as palavras escolhidas e formuladas pelo próprio Espírito Santo, elas dão ao nosso Senhor Jesus e ao nosso Pai Celestial o louvor que eles merecem, o louvor que nós não somos capazes de dar. Nós temos dificuldade em aceitar tudo que não provém da razão, mas na medida em que cedemos ao dom e abrimos o coração e a mente, as dificuldades vão desaparecendo. No entanto, ao orarmos com esses sons ininteligíveis, não deixamos de estar conscientes. Sabemos perfeitamente o que estamos fazendo, pois oramos com a nossa língua, com a nossa vontade. E por isso somos livres para começar e terminar quando queremos. Oramos naturalmente, da mesma forma que fazemos com as orações mentais e vocais. A diferença é que quem realiza todo o trabalho é o Espírito Santo. Ele é o autor responsável por tornar a nossa oração agradável a Deus, atingindo e penetrando o seu coração. O Espírito Santo socorre a nossa debilidade de orar. Ao começarmos a orar, não sabemos como devemos pedir, o que dizer a Deus. A nossa cabeça está tão cheia de preocupações, de ideias, de afazeres, e o nosso coração está tão agitado que ficamos sem assunto diante de Deus. Ou o nosso espírito está indisposto diante de Deus, não consegue se entregar inteiramente. E então a oração é ineficaz. O Espírito Santo vem em nosso auxílio, a nossa fraqueza, intercede por nós, com gemidos inexprimíveis, inefáveis. E o próprio Espírito Santo que habita em nós, ora em nós e nos auxilia para orarmos e pedirmos o que necessitamos segundo a vontade de Deus. Através do dom de línguas próprio de Deus, é o Deus mesmo, é o nosso Deus que ora em nós e por nós. É um dom que edifica o homem interiormente. O Espírito refaz o ser de quem ora, mas ele próprio ora em nós. Ele não se limita a nos dizer o que devemos fazer, mas ele fala conosco. O dom de línguas nos leva a descansar nas mãos de Deus, torna o homem livre em seu interior. As suas palavras coincidem com o que se passa no mais íntimo do seu coração, e ele está inteiramente em Deus, e ambos se compreendem e se unem. Paulo nos revela que aquele que ora em línguas não fala aos homens, e sim a Deus. Ninguém o entende, pois fala coisas misteriosas sobre a ação do Espírito Santo, conforme está em 1 Coríntios 14, 2. Sendo um dom de oração, é um canal aberto para um relacionamento pessoal, afetivo com Deus. Acontece uma união mais estreita com o Espírito Santo. Abre-se o diálogo do homem com o seu Criador, através desta união tão íntima entre o Filho e o Pai Celeste. É manifestado na alma dos filhos. Ele é um progresso espiritual, um avanço no caminho da santidade. E eu estudando os dons, e em especial o dom de línguas, eu aprendi, porque eu confesso para os irmãos também que eu não sabia,
que a oração em línguas, elas são orações com sílabas soltas, de modo que a mente ela não sistematiza o que ela fala. É uma oração do jeito que vai brotando com o coração, ela vai saindo pelos lábios, né? E não é pouca coisa, é uma oração poderosíssima, é uma oração que Deus fala através da oração, para nos levantar, para nos fortalecer, e Deus vai falando, né, em seu coração, é como uma música, né, que você não conhece a letra, mas aquelas palavras, elas vão brotando e a música vai saindo. E aquela oração, ela vai se tornando uma canção, um louvor a Deus. Você vai cantando, vai soltando a voz, e daqui a pouco aquela letra, ela vai crescendo, e seu corpo não se dá mais conta dela. E a tua oração, ela parece uma letra de música, ela vai ultrapassando a oração. E daqui a pouco já não é uma música, ela vai cantando e Deus vai falando e vai mostrando através das palavras. E o Espírito Santo, ele vai penetrando, ele vai soltando nos corações. Muitas vezes nós não sabemos o que pedir, não sabemos como orar, mas o próprio Espírito, ele intercede por nós, com esses gemidos muito profundos, para serem transmitidos por palavras. E aquele que investiga os corações, ele conhece exatamente o pensamento do Espírito, porque a sua intercessão em favor do povo de Deus está de acordo com a vontade divina, conforme está em Romanos 8:26. Então, esses dias, era um dia de sábado, e eu recebi uma oração do irmão Claudevan, como ele sempre nos cumprimenta com um feliz sábado e com uma oração, e ao ouvir essa oração, eu ouvi no meio da oração uma música, e eu fiquei pensando, que louvor seria esse que eu não conheço? E daqui a pouco eu passei a compreender que não era uma música, um louvor comum, mas sim um louvor em oração. E quando eu comecei a estudar sobre os dons do Espírito, e em especial o dom de línguas, a primeira coisa que me veio à mente foi essa oração. E eu fiquei graciada, porque eu recebi uma graça de Deus. Foi o próprio Deus que falou comigo através da oração do irmão Claudevan. Ele foi um instrumento de Deus para que o Senhor pudesse falar comigo. E se eu não tivesse estudado sobre os dons de língua, se na verdade o Senhor não me mostrasse que eu devo procurar estudar os dons, eu não saberia que essa oração seria uma oração em línguas. E quantas vezes nosso Pai, ele quer falar conosco e ele está se manifestando em nosso meio, e nós estamos sendo agraciados e nós não sabemos identificar que aquilo provém de Deus, e a graça passa e a gente não recebe porque a gente não entende, porque a gente não busca, porque a gente não ora e porque a gente não pede. E nesse momento eu louvo a Deus por essa oportunidade de ter sido agraciada com essa oração em línguas, de ter recebido esse presente de Deus no meu coração e de poder compartilhar com os irmãos também essa bênção, essa manifestação de Deus que está acontecendo em nosso meio. E quando a gente começa a estudar, a gente vê profetas em nosso meio, profecias, a gente vê tanta coisa, tanta manifestação do Espírito em nosso meio, como ele tem falado com seu povo, como ele tem buscado os verdadeiros adoradores, aqueles que adorem o Pai em espírito e em verdade, no seu Espírito Santo e em verdade, que é em Cristo Jesus. Que nós possamos pedir
os dons do Espírito Santo, porque nós somos parte desse corpo, e se falta algum membro, o corpo não está completo. Nós somos o corpo de Cristo, nós precisamos de todos os dons do Espírito Santo, pois não há um dom mais ou menos importante. Assim como em nosso meio não há ninguém que seja mais ou menos importante, todos nós temos a mesma importância. E sem um de nós, o nosso meio estaria incompleto. Então, que nós possamos também nos fortalecer em oração, orando uns pelos outros, para que todos nós cresçamos de forma igual espiritualmente, que ninguém fique para trás, que nós possamos crescer juntos. Se um corpo ele não cresce de maneira igual, ele fica imperfeito. Se um braço cresce mais que o outro, ele é um corpo imperfeito. Então, todos os membros devem crescer igualmente, porque a cada um é dado um dom. E nem todos vão saber identificar o dom que possuem. Mas se estão em santidade, se estão em oração, se estão buscando a presença do Pai, Ele está em nosso meio. O dom de falar em línguas significa proclamar uma mensagem de Deus numa linguagem desconhecida, em nome de Deus, para a nossa comunidade, para a nossa assembleia, através de línguas estranhas. Ela é semelhante ou equivalente à profecia. Todavia, uma fala em voz alta, isoladamente, sobre a unção do Espírito. Quando se fala em línguas, um membro do grupo recebe o dom de interpretação de línguas e comunica a mensagem a todos. Falar em línguas é um dom transitório e não permanente. O dom de interpretação de línguas. Então, esse é o último dom. Ele se manifesta quando todos estão reunidos em oração, em louvor a Deus. É um dom do Espírito Santo à sua igreja. Não é um dom de tradução, como se alguém traduzisse uma língua convencional. Trata-se de um impulso, de uma unção espiritual, para tornar compreensível aos membros a mensagem que o Senhor lhe chega em línguas. O dom de interpretação de línguas é uma ação de Deus pela qual a pessoa proclama a mensagem de Deus. É semelhante ou equivalente à profecia. Vem sempre depois do dom de falar em línguas, que é uma mensagem em línguas. Devemos pedir esse dom de forma frequente na oração, pessoal e comunitária. Por ser um dom do Espírito, devemos tê-lo também em abundância para a edificação da igreja, conforme está em 1 Coríntios 14, 2. Quem tem o dom da interpretação percebe com clareza que as palavras lhe vêm à mente de forma abundante e deve dizer o que o Senhor lhe dita as palavras. Ele deve falar sempre na primeira pessoa, como se falasse o próprio Senhor. Jesus, ele não quer simplesmente que se narre a sua mensagem, mas ele quer que se pronuncie a mensagem em seu próprio nome, empregando-se em primeira pessoa. E para finalizar, irmãos, eu gostaria de ler o texto de Filipenses 2, no versículo 1 até o versículo 11. Exemplo da humildade de Cristo. Se me é possível, pois, alguma consolação em Cristo, algum caridoso estímulo, alguma comunhão no Espírito, alguma ternura e compaixão, completai a minha alegria, permanecendo unidos. Tendes o mesmo amor, uma só alma, os mesmos pensamentos. Nada façais por espírito partido ou vanglória, mas que a humildade vos ensine a considerar
os outros superiores a vós mesmos. Cada qual tem em vista não seus próprios interesses, e sim o dos outros. Dedicai-vos mutualmente à estima que se deve em Cristo Jesus, sendo ele de condição divina, não prevaleceu de sua igualdade com Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, assumindo a condição de escravo e assemelhando-se aos homens, e sendo exteriormente reconhecido como homem, humilhou-se ainda mais, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou soberanamente e deu-lhe o nome que está acima de todos os nomes, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra, embaixo da terra, e toda língua confesse, para a glória de Deus Pai, que Jesus Cristo é o Senhor. Que nós possamos ser exemplos da humildade de Cristo, que como Filho de Deus Todo-Poderoso se rebaixou à condição humana para nos dar salvação. Ele morreu, ele ressuscitou, ele se rebaixou à morte, ele cedeu à morte, ele que ressuscita pessoas, ele que tem o domínio da vida e da morte. Ele se humilhou, ele se rebaixou por nós, pelo nosso amor, e ele ressuscitou, e ele está voltando. E ele disse que não nos deixaríamos sós, mas que traria o Consolador, o Espírito Santo, que nos revelaria todas as coisas. E de modo hoje, ele está aqui em nosso meio, está se revelando através da Santa Palavra. Deus quer falar conosco, irmãos. Nós possamos receber o Espírito Santo de Deus, o Espírito de amor, o Espírito de união, o Espírito de paz na nossa vida, no nosso coração, na nossa casa e no nosso meio, pois nós somos um corpo, nós somos o corpo de Cristo, e nós possamos viver na unidade de Cristo e serdes imitadores de Cristo, assim como Ele nos pediu. Que o Senhor nos guarde, nos abençoe, e que a mensagem que o Senhor me mostrou essa noite, que ela possa fazer efeito, porque a palavra do Senhor, ela não volta vazia, sem fazer o seu efeito, e que seja tudo para a honra e glória do nosso Senhor, e para a edificação do corpo de Cristo. Amém.